Queremos dar boas-vindas a todos os nossos amigos que estão conosco nessa transmissão, todos o nosso público que costumeiramente nos acompanha, como também aqueles que vieram pela primeira vez. Desejando a todos um feliz 2022, que esse ano venha consolidar que nós possamos suplantar definitivamente esses problemas com pandemia, esse problema das relações, esse problema de voltar tudo à normalidade, né? O que nós desejamos, somos nós que nós oramos por isso, todos nós, e que Deus nos abençoe, todos nós possamos, de ânimo renovado, né, estarmos de volta para nossas atividades. Então, vamos iniciar com uma prece, rogando ao Mestre Jesus que nos abençoe a todos, nos inspire, abra os nossos corações, o entendimento, para que nós possamos desfrutar daquilo que tentarei oferecer a vocês sobre o tema e que venha a esclarecer as nossas almas, as nossas dúvidas, o nosso entendimento. É muito importante que nós possamos compreender a mensagem que o Espiritismo nos traz, porque ele traz o Evangelho numa nova roupagem. Por isso, nós rogamos a Jesus que nos abençoe e nos inspire nessa noite. O tema dessa noite, conforme você já deve ter visto, é: o que é o Espiritismo? É uma pergunta, é um título de um livro de Allan Kardec. O que é o Espiritismo? Então, eu recorri nunca tinha feito isso, eu recorri a uma apresentação antiga que eu tenho. Essa apresentação em PowerPoint ainda, mais de uns 20 anos já, quase 20 anos. Ela está aqui, perfeita, bonitinha, e eu vou compartilhar na tela aqui para que nós possamos... Eu vou ficar aqui pequenininho aqui embaixo, mas o som, o importante é que o som, vocês ouçam a minha voz e o que está escrito aí na apresentação. É o que eu irei também dizer, né? Esclarecer. Então, o que é o Espiritismo? O Espiritismo, segundo a definição de Allan Kardec, há 165 anos atrás, ele definiu assim: não é a ciência, é uma ciência que estuda a natureza dos espíritos, sua origem, sua destinação e suas relações com o mundo corporal. Então, ele não diz é a ciência, não, é uma ciência. Não uma ciência, é uma ciência de acordo com a conceituação que Allan Kardec tinha na época de ciência. Hoje em dia, a conceituação de ciência modificou um pouco, devido ao avanço, né, do conhecimento. São 165 anos, e poderiam dizer: não, o Espiritismo não é uma ciência conforme a ciência preconiza. Realmente não. Essa coisa de que não é, varia muito. Por exemplo, a psicologia é considerada uma ciência, e aí, mas a psicologia tem muitas coisas que são, como o próprio nome diz, né? Mas atende. Né? Então, ele definiu uma ciência de acordo com a conceituação da época. Então, nós vamos avançar um pouco mais e vamos esclarecer esse ponto mais adiante. Quem codificou essa ciência, quer dizer, o Espiritismo, essa doutrina, né, é uma doutrina, foi o nosso Allan Kardec. E quem foi Allan Kardec, só rapidamente, né, para não passarmos em branco em relação a isso? Allan Kardec foi um pseudônimo adotado por Hippolyte Léon Denis Rivail, que nasceu em Lyon, França, em 1804, e foi educado na escola do professor Jean-Henri Pestalozzi, que é famosíssimo, né? Que
codificou e publicou, a partir de 1857, as obras básicas do Espiritismo. Então, Allan Kardec, durante 15 anos, ele trabalhou nisso, no Espiritismo. E codificou, entregou, foi uma obra titânica, porque em 15 anos, fazer tudo que ele fez, foi muita coisa. Então, as obras básicas do Espiritismo, inicialmente, o primeiro livro que ele escreveu foi o Livro dos Espíritos. O núcleo, né, as obras que nós chamamos de obras básicas, tem o Livro dos Espíritos, e depois, em seguida, veio o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, em terceiro, em seguida veio o Céu e o Inferno, e a Gênese. Nós vamos falar de cada um deles, explicando, né? Explicando a obra e seu significado e o objetivo a ser atingido. Então, o primeiro deles é o Livro dos Espíritos, que foi de 1857, foi publicado no ano de 1857. Foi um livro que inicialmente saiu com cerca de 500 perguntas e respostas, e depois foi ampliado para o atual, que é, se não me engano, 1019 perguntas e respostas. Então, o que é o Livro dos Espíritos? Do que trata, né? É um livro que contém os seguintes aspectos principais, né, a serem destacados. Os princípios da doutrina. Ele é um livro que eu diria assim, que define o que é. Sabe, ele apresenta a doutrina, é o lado filosófico. Ele vai lá e apresenta a doutrina. Então, o Espiritismo apresenta os seguintes tópicos principais: sobre a imortalidade da alma, o conteúdo, né? Do que ele trata? Trata da imortalidade da alma, da origem e natureza dos espíritos, suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente e a vida futura, e o futuro da humanidade, segundo o ensino dado pelos espíritos superiores com a ajuda de diversos médios. Então, vale a pena nós comentarmos um pouco sobre isso. Como é que é essa história desses médios, como é que foi isso? É que Allan Kardec, quando ele teve contato com esses fenômenos, né, de fenômenos espíritas, ele era um professor famoso já na França, com livros publicados, inclusive, da área de ensino. E alguém dizia, olha, tem as mesas girantes, que era um fenômeno que estava muito na moda lá em Paris, que eram as mesinhas bem levezinhas de cestas, com uma caneta que as pessoas seguravam assim levemente, e ela respondia perguntas, que faziam um alfabeto na mesa, assim, em redor da mesa, normalmente mesas redondas, com todas as letras do alfabeto. E através de letra por letra, as mesas respondiam questões, sim, não, coisas que era possível com aquele método difícil, realmente, né, com uma cestinha lá. Mas isso acontecia aí, como é parecido com aquela coisa do copo, aquela brincadeira do copo que as pessoas até hoje fazem. E Allan Kardec nunca ligou muito para isso, porque estava preocupado com o trabalho dele. E muitos amigos vinham procurar. Você não vai ver as mesas girantes? Ele disse, como é que a mesa responde? A mesa fala? Ele disse, pois é, a mesa fala, responde. Ele dizia, é mais fácil um boi voar. Ele era cético, ele não aceitava essa história. Mas, quando foi um belo dia, ele resolveu ir. E verificou que, realmente, as mesas não só respondiam perguntas, como respondiam de forma inteligente. E ele disse, olha, porque Allan Kardec já conhecia os fenômenos de magnetismo, que Mesmer já ensinava na época dele, e ele dizia, olha, isso deve ser eletricidade, que naquela época não tinha uma conceituação ainda bem definida.
Deve ser uma outra força da natureza, mas se responde perguntas inteligentes, deve ter uma causa inteligente. Ele começou a investigar e descobriu que muitas outras pessoas já tinham feito muitas perguntas às mesas e anotava nos cadernos. E ele pegou, teve posse desses cadernos, começou a investigar. E a partir daí ele teve a inspiração de organizar o conhecimento, já que ele era um professor famoso em Paris e bastante na França, né? Não, na França toda. E ele estudou com Pestalozzi, conforme já foi dito aí, e ele estabeleceu uma organização do conhecimento e começou a fazer perguntas às mesas. A partir daí, ele começou a fazer os questionamentos e as mesas começaram a responder, e daí foi surgindo o Livro dos Espíritos. Começou depois a trabalhar com médiums, ele teve alguns médiums que respondiam, os espíritos se manifestavam e respondiam as perguntas através da psicofonia ou através da psicografia, principalmente. Naquele tempo era muito mais usado a psicografia, porque não tinha gravador, não tinha nada. Psicografia ficava escrito. Se fosse psicofonia, não tinha como gravar, né? Não tinha rádio, não tinha som. A coisa era mais escrita. Então, por isso que tinha mais psicografia na época de Allan Kardec. E aí ele começou a colher esse material que veio resultar no Livro dos Espíritos. Em seguida, depois de ter surgido o Livro dos Espíritos, ter sido publicado, já 4 anos depois, ele continuou o trabalho de investigação e surgiu um outro tipo de pergunta. Como funciona? Como esses fenômenos funcionam? Então, uma vez apresentada a filosofia, que é o Livro dos Espíritos, com 1019 perguntas, o próximo passo é como é que isso funciona? A explicação, qual é o mecanismo que faz com que isso funcione? Então, aí que vem o Livro dos Médiuns, que é o quê? É a teoria dos gêneros de comunicação, das manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, como é que se comunica, aí tem os mais diversos meios, o desenvolvimento da mediunidade, como é que se desenvolve a mediunidade. Ele começou a pesquisar, começou a investigar, entrevistar médiuns, ver como é que era, testar. Ele era um cientista, ele tinha esse espírito científico. A dificuldade e os tropeços que podem se encontrar na prática do espiritismo, ou seja, da mediunidade. Então, ele investigou também, deixa bem claro no Livro dos Médiuns, explicando, olha, como é que se processa esse fenômeno, quais as consequências que pode ter, como você deve proceder para se precaver, como os médiuns influenciam na comunicação, e todos esses aspectos que envolvem o fenômeno mediúnico. Isso está tudo lá no Livro dos Médiuns, que também é um livro de perguntas e respostas, mas tem muito mais, também muitos comentários, como também o Livro do Espírito tem, do próprio Allan Kardec. Em seguida, no ano de 1864, é que veio o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque houve, para seguir essa busca de Allan Kardec pelo conhecimento, a organização, e ele começou a difundir pela França e pelos países vizinhos, pela Bélgica, principalmente Bélgica, Holanda, principalmente Bélgica, que tinha uma parte da Bélgica que fala o francês. E outras partes do mundo, até do Brasil, ele recebia a carta. Então, ele começou, através das correspondências, surgiram casos. Ele fundou a Revista Espírita, que foi um veículo muito importante, onde ele é como se fosse assim, a divulgação, né? E a experimentação. Ele levantava uma questão, ele soltava na revista. Aí as pessoas começavam a responder. E aí, daí ele é como se fosse um ensaio. Né? Muitas vezes as pessoas dizem, Allan Kardec era isso, Allan Kardec era aquilo, com base na Revista Espírita.
como se a revista espírita fosse um meio de divulgação, de um órgão oficial. Mas não é uma revista, é uma revista, um livro é um livro, é diferente uma coisa da outra. No livro, ele expunha as ideias de forma sistematizada. Na revista, não. A revista é como se fosse uma pesca, né? Ele soltava um ensaio, ele soltava o assunto para colher o que é que ele podia colher, vindo dos mais variados médios, dos mais variados lugares. E ele começou também a fazer viagens, e aí ele foi descobrindo. Então, o que é que contém o Evangelho segundo o Espiritismo? É a parte principal da obra de Allan Kardec. Aí os espíritos responderam, é a culminância da obra. É o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele trata das explicações das máximas do Cristo e também sua concordância com o Espiritismo. Aí ele começa a ver a correlação, né? E sua aplicação a diversas situações da vida. Por exemplo, tranquilamente, eu pego uma epístola de São Paulo. Eu sempre fiz isso, né? Desde agora que eu estou mais experiente, mas há muitos anos, há 20 anos eu já fazia isso. Eu pego uma epístola de São Paulo, eu leio. Eu entendo tudo o que São Paulo queria dizer. E vejo, identifico, eu digo, oh, isso aqui é erro de tradução, isso aqui é uma deturpação que foi feita. Pode olhar direitinho, que não é isso que ele está querendo dizer. E constato depois claramente o que aconteceu. As pessoas não entendiam, porque uma coisa eu tenho um entendimento hoje, no ano 2022. Outra coisa é uma pessoa entender essa mesma coisa há 1.500 anos atrás, há 1.600 anos atrás, ou na época de Jesus, ou logo depois, no tempo de Paulo. As pessoas confundiam, não conseguiam compreender os fenômenos, nem ter linguagem para explicar, como nós temos hoje com o avanço das ciências, da filosofia, do conhecimento, né? Então, as pessoas confundem. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu fui fazer uma palestra no final do ano passado e surgiu a frase de São Paulo que ele dizia assim, tive a necessidade de falar na palestra. Ele está preparando a palestra, ele disse assim, se semeia o corpo carnal e se colhe o corpo espiritual. É Coríntios 15, se eu não me engano. Aí eu disse assim, Mateus, olha aí na Bíblia como é que está isso aí, no original grego. Porque hoje em dia tem original grego, é fácil. Você vai lá e entra, e traduz para o inglês, e daí você puxa o sentido. Aí Mateus chegou e disse assim, meu pai, eu vou lhe mostrar aqui o original grego. Aí tem assim, se semeia, soma psíquica. Não é corpo carnal, é soma quer dizer corpo em grego. Psíquico é a palavra que está lá. E se colhe, soma pneumático. E se colhe corpo, pneumático quer dizer espiritual em grego. Então, o que está escrito lá é se semeia corpo psíquico, porque eu nem preciso traduzir a palavra psíquico, já tenho. Psíquico, todo mundo sabe o que é psíquico. E se colhe corpo pneumático, ou seja, espiritual. Então é diferente. Aí depois não entenderam, aí traduziram assim, se semeia corpo natural, mas não é natural que está escrito psíquico. Aí, mas não faz sentido para eles, porque eles eram ignorantes. São Paulo não, São Paulo sabia o que estava escrevendo, mas os seus tradutores mais adiante eram ignorantes, não sabiam o que Paulo, não entenderam. Fizeram confusão. Mas hoje nós entendemos. Por que para mim foi fácil entender? Porque eu tenho a obra de Chico Xavier, rapaz. Eu tenho Libertação, eu tenho Missionários da Luz. Lá, eu acho que é Missionário da Luz, é um desses aí. Ele diz assim, na reencarnação de Sigismundo, ele diz assim, que o espírito, ao reencarnar, ele se despoja de todo o elemento material do mundo espiritual. Não é nem elemento material aqui, não, é elemento material lá do mundo espiritual. Ele fica sem nada, ele fica só com o que modela a forma. O que é isso? É o corpo psíquico. Aí, esse modelador, esse corpo, que eu não vou chamar de corpo, que não é corpo, é uma coisa espiritual. Digamos assim, é uma força organizada, né? É uma capacidade de agir sobre a matéria sem ser matéria. Seja ela matéria espiritual ou matéria corporal.
Aí ele influencia, se liga ao espermatozoide, que mais se afiniza, e o espermatozoide vai lá e ganha a corrida. E é esse que encarna. Então, é o corpo psíquico. Se semeia no espermatozoide o corpo psíquico, que corresponde àquela criatura que está reencarnando. E depois que a pessoa desencarna, o que se colhe não é mais o corpo psíquico, é o corpo espiritual mesmo, que é o corpo que surge no mundo espiritual, que Paulo fala tanto na Epístola a Coríntios também. Então, está lá explicado. É a tradução. Então, ele assim, explicando as máximas do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas situações da vida. Essa obra é obra... daqui a 100, essa obra daqui a 500 anos está a mesma validade. Os espíritos estudam ela, assim como estudam também o Evangelho, lá no mundo espiritual. Em seguida vem a obra O Céu e o Inferno, né, que é uma obra de 1865, onde ele trata da justiça divina segundo o Espiritismo, que é um exame de comparação das doutrinas sobre. Ele começa a analisar as doutrinas que eram crenças correntes da época, né, da igreja, tanto a igreja formalista, vamos dizer assim, da igreja católica e do protestantismo a respeito de passagem da vida corporal para a vida espiritual, as penas e recompensas futuras, anjos e demônios, e numerosos exemplos acerca de situação real da alma durante a morte. Ele entrevistou vários espíritos nas mais variadas situações, conceituando cada circunstância. E, a partir dali, ele explica muito bem, é uma obra fenomenal. Como diz Haroldo Dutra, é o código de justiça do mundo espiritual. E é mesmo. Então, O Céu e o Inferno é um livro assim maravilhoso, e onde ele mostra claramente, né, como funciona tudo isso. Por isso o nome Céu e Inferno, não que a gente não acredite nem em céu nem no inferno, né? Porque o céu os astronautas já furaram, e o inferno é onde é que vem tanto combustível para fazer tanto fogo. Né? São crenças que a gente explica muito, com toda tranquilidade. Depois disso, tem o último de todos, que é a Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo, de 1868, já faltando um ano para Allan Kardec desencarnar, onde ele estabelece as verdades sobre a cosmogonia cristã, ou seja, é uma visão cósmica, né? É a visão sistêmica, vamos dizer assim, cristã, baseada nos princípios da ciência, e explica os milagres como fenômenos naturais à luz do Espiritismo. Sem milagre, não, são leis, apenas leis que nós não conhecemos. Não adianta vir dizer, chega para mim e dizer, eu sou um cientista. Ou como médico, eu sempre cito o exemplo dele, coitado, ele era gente boa, mas ele chegou para mim e disse assim, eu já fiz várias cirurgias, nunca vi nenhum espírito. Eu falei, foi mesmo, doutor? Mas o senhor viu algum elétron, onda de rádio, qualquer coisa assim? Elas existem ou não existem, mas o senhor nunca viu, então não é tudo que existe que a gente consegue ver, não é? Nem todas as cores nós conseguimos ver, nem todos os sons nós conseguimos ouvir. E nem por isso eles deixam de existir, né? Como é que se consegue ver as estrelas? Através de deduções. Não é fotografia de estrela que sai, não. São as deduções. A análise dos raios infravermelhos faz com que eles dizerem como é que é a galáxia lá, como é que é. E a ciência aceita. Agora, a ciência diz assim, não, eu só fico no que é material. Saiu do material, eu não aceito. Sim, tudo bem, eles são limitados. Não somos nós que somos limitados, a limitação está na ciência. Só que a ciência está presa no paradigma dela, e a parte psíquica, como dizia São Paulo, e a parte espiritual, que vai além da psíquica, é bom que se diga, porque o espírito é a causa de tudo. Então, além do paradigma deles, eles estão limitados. Já têm até criando, já devido ao avanço, já estão criando o paradigma
como é que eles dizem? É o neomaterialismo, né? Por quê? Porque a matéria acabou. Ele diz assim, mas o que é que tem no vazio? Eu não sei, quer dizer, eu sei. Porque o vazio que tem no espaço não tem vazio, nós não aceitamos isso. Ele agora está começando a chamar que é de matéria escura, mas para mim demorou. Sempre a gente sabe o que é. É o fluido cósmico universal que está permeando tudo. Não tem cabimento você dizer que entre a Terra e a Lua não tem nada. Como não tem nada? Nada não existe. Tem sim alguma coisa. Como uma força vai se exercer no nada? Isso não existe. Ela se exerce em algum campo. E ela tem que ter alguma coisa para ela se propagar. Então, a ciência se limita lá à matéria. Nós não nos limitamos à matéria. Nós vamos além. E nós buscamos o entendimento do que tem além. E a ciência vai ter que ir também para não ficar para trás. Vai ter que ir, não tem a menor dúvida disso. Daqui a 30 anos, eles já estão todo mundo espírita aí, todo mundo. Quer dizer, vão chamar outro nome, mas vai ser as mesmas. As coisas vão se restabelecer. Esse paradigma vai ser engolido pelos fatos. Engolido pelos fatos. Então, o que revela o Espiritismo? Revela os conceitos novos e profundos a respeito de Deus, do universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. Revela ainda o que somos, de onde viemos, para onde vamos, né? Qual é a nossa existência, a razão da dor e do sofrimento. Tudo. O Espiritismo explica tudo. A ciência não explica, mas nós explicamos. Aí é que está. Então, qual é a abrangência do Espiritismo? Né? Como tem a setinha aí? Essa setinha, imagina essas setinhas vermelha, verde e azul girando. Elas giram. Filosofia, ciência de observação e moral com consequência religiosa. Eu diria modernamente assim, o Espiritismo é uma filosofia com bases científicas e é uma ciência com bases filosóficas e uma moral com consequências religiosas. É isso aí. O Espiritismo é uma religião como as outras? Não, a gente não tem padre, não tem pastor, a gente não tem hierarquia nenhuma. Tem hierarquia, sim, administrativa, tem o presidente da federação, tem lá as lideranças que a gente segue. Divaldo Franco, ele é liderança moral. Chico Xavier, até hoje, ele é uma liderança, mesmo depois de 20 anos depois de sua desencarnação, né? Porque é uma moral, porque é um santo. Assim, esse sim era santo. É um homem santo na sua essência, pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua capacidade de amar. É uma pessoa assim, fora do normal, não tem nem palavras para definir Chico. Então, mas ele assim, a Chico mandava na federação? Não. É só uma liderança moral. Então, a gente não tem essa formalização, né? Então, você tem. O que é que ensina? Ensina que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Nós vamos ver na próxima palestra aí, que vai ser feita daqui a uma semana. Que ele é eterno, imutável, material, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Não percam na próxima semana só sobre Deus. O que ensina o Espiritismo? Que o universo é uma criação de Deus, que abrange todos os seres racionais, animados e inanimados, materiais e imateriais, ou seja, além da matéria. Porque a matéria é apenas um estado de tudo. A matéria não é. Tem matéria e espírito. Não tem. A matéria é apenas a condensação, luz condensada. Os dois mundos, os espíritos. Há dois mundos, o dos espíritos encarnados e desencarnados. Isso é uma maneira didática de dizer. Na prática, só há um. Porque eu vou perder o corpo físico, vou voltar à minha essência, que é espírito. Não é matéria, nem. O espírito é além da nossa compreensão. Nós ainda não encontramos meios de dizer exatamente o que é o espírito. A gente fala do perispírito, que é um elemento intermediário. Né? O que ensina o Espiritismo? Que os espíritos são seres inteligentes da criação. Constitui o mundo dos espíritos, que é a base de tudo, é a origem. Né? Os espíritos é o que continua, que são eternos. São os espíritos. Uma vez criado, não tem fim.
Os espíritos preservam sua individualidade antes, durante e depois de cada encarnação. Isso aí nós sabemos. Que os espíritos são criados simples e ignorantes e evoluem intelectual e moralmente, passando de uma ordem inferior para outra. Ou seja, que a evolução não para. Uma vez criada, desde a coisa mais simples que você puder imaginar é o princípio espiritual. Mas espírito propriamente dito é quando consegue ter capacidade de pensar. Isso é uma conceituação que nós demos. Então, o que ensina o espiritismo? Que o homem é um espírito encarnado, que tem um corpo material. Que o perispírito é o corpo semimaterial que liga, porque o espírito propriamente dito não consegue agir sobre a matéria bruta sem esse corpo, esse material intermediário, que nós chamamos de perispírito. Os espíritos dizem assim, olha, sem o fluido cósmico universal, a matéria estaria o caos, é o caos. O fluido é que permite que a inteligência haja sobre a matéria. A gravidade é resultado disso, os espíritos explicam logo no primeiro capítulo. Então, a pluralidade dos mundos habitados, que os espíritos, a reencarnação, que os espíritos reencarnam quantas vezes forem necessárias, e que os espíritos reagem, a gente vivemos e nos movemos em Deus. E nós estamos cercados de testemunhas invisíveis. Quem disse isso foi São Paulo. Foi Paulo, uma sabedoria extraordinária. Vivemos e nos movemos em Deus. E nele temos nossa existência. E, ao mesmo tempo, nós estamos cercados de testemunhas invisíveis, que são os elementos do mundo espiritual. Nós próprios somos espíritos, só que estamos presos na matéria, estamos encarnados. Mas vamos nos libertar. Então, o que ensina ainda o Espiritismo? Que o Espiritismo evolui sempre, sem parar, certo? Tem muitas existências corpóreas, podem estacionar, mas nunca regridem. Não tem como. O Espírito não regride, ele para de evoluir, fica parado. Pode regredir a forma. A forma pode, mas a essência não. A rapidez do progresso depende de nós, depende de cada um. Quem quiser progredir, se esforça para isso. Quem não se esforçar, fica para trás. Que Jesus é o guia e modelo para toda a humanidade, o Espírito deixa bem claro isso. Que os espíritos reencarnam tantas vezes quantas forem necessárias, já falamos sobre isso. E o que é que ensina o Espiritismo, fechando aqui esses slides? Que é um ponto, o último slide que eu deixei, porque é o ponto principal. Que a prece torna melhor o homem. Aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. Este é um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Ou seja, quando você pede a Deus ajuda para se melhorar como espírito, ele te atende. Agora, quando você pede, me dá dinheiro, me dá isso, me dá aquilo, Deus só faz o que é melhor para você. Deus não atende uma coisa que é ruim para a gente, ele só atende as coisas que são boas para a gente. Ou então ele deixa a gente vivenciar a nossa experiência para que nós possamos aprender. É isso que ele faz. Então, eu vou remover aqui da transmissão, volto eu, né? Volto eu para a gente fechar esse tema, né? Que foi só assim, eu achei importante a gente começar esse ano de 2022 conceituando a doutrina, né? Para, digamos assim, como se fosse um nivelamento de informações, para a gente saber o que é o Espiritismo, afinal, é uma seita, é não sei o que lá, é a ciência, é a religião, ela é uma doutrina, não é isso? Que tem esses três aspectos, filosófico, moral e científico. Então, filosófico é o que? É uma filosofia, mas se baseia com base científica. Porque muitos fenômenos que o Espiritismo diz já estão sendo provados, gente. Reencarnação já está mais do que provado, só para quem não... Agora é assim, ó. Num julgamento, o que é aceito, o que é considerado como prova são as evidências que o juízo aceita como prova. Tem muitas evidências que não são aceitas, então não é prova. Prova é aquilo que é aceito. Então,
o que não foi aceito, muitas coisas que não eram aceitas no passado, hoje em dia é aceito, né? Há cento e poucos anos atrás, existia escravidão no Brasil. Aceito! Claro, no passado mais longínquo era mais aceito ainda. A igreja dizia que o negro não tem alma. Hoje em dia é uma aberração, né? Hoje em dia o pessoal, nossa senhora, se for falar uma coisa dessa, vai até preso. E merece. Enfim, é evolução. Tudo evolui. Então, as coisas que hoje as pessoas não conseguem entender, vão entender amanhã. Porque não vai mudar. Porque eu não acredito, não aceito a reencarnação. Não adianta aceitar ou não aceitar, é uma lei da natureza. Você reencarna aceitando ou não, você vai ter que reencarnar. Porque é do processo. Tem espírito que retarda a reencarnação, mas não tem jeito, vai ter que reencarnar. Deus criou, que determinou que nós vamos todos evoluir. Uns com mais facilidade, outros com mais dificuldade, a depender do grau de teimosia de cada um, né? Da obstinação. Então, o objetivo era esse, dar uma nivelada, para estimular que vocês possam estudar um pouco mais a doutrina, procurar ler o livro dos Espíritos. Primeiro passo, ler o livro dos Espíritos é um livro muito interessante. Allan Kardec é um homem muito inteligente e prático. E ali tem as respostas de tudo que você imaginar, é aquele homem pergunta. Rapaz. Pergunta tudo, é um perguntador, especulador, questionador, Allan Kardec. Então, fica para a inspiração, né, de todos nós, que nós possamos sair daqui com vontade de aprender, de melhorar, de entender, de se informar. Né? Amai-vos eles o primeiro ensinamento, instruí-vos eles o segundo, dizia o Espírito Verdade. E é muito importante mesmo. Então, o convite fica para a próxima, daqui a uma semana, o José Luiz Pucci vai falar sobre Deus. E vai ser muito interessante. Ele tem uma oratória muito. O homem sabe usar as palavras, né? Ele é bom. Mas eu pensei, olha, fala simples, fala com simplicidade. Não adianta falar palavras bonitas e sim conteúdo, mas ele tem conteúdo. Então, nós agradecemos a presença de todos, rogando a Jesus que nos abençoe. Vamos agora para a prece final, que eu também vou proferir, porque só tem eu aqui na salinha hoje. Então, eu vou pedir para mim mesmo fazer a prece. Então, vamos nos preparar para a nossa prece. Vamos nos recostar em nossa cadeira, calmamente. Me desculpe não ter, o som hoje, porque eu desliguei aqui o aparelhinho de som para arrumar todo o estúdio aqui, para transformar no estúdio para fazer as imagens. Aí eu desliguei o som e agora não vou parar para repor. É melhor ficar na calma. Vamos abrir o nosso coração, abrir a porta de nossa casa para que os bons espíritos possam nos visitar. Vamos nos recostar ou vamos nos deitar, conforme o lugar que estivermos. E abrir a porta, como eu disse, da nossa mente, do nosso coração, da nossa casa, para que os bons espíritos possam penetrar e possam nos preencher os vazios de nossa alma com fluidos curadores, com fluidos estimulantes, com fluidos regeneradores, que venham a ocupar o espaço aonde existam fluidos malsãos, que já estão sendo retirados pelos nossos irmãos, encarregados dessa tarefa, estão sendo devidamente recolhidos, todos eles, e colocados no saquinho, lá que eles têm lá no mundo espiritual, tem um saquinho lá para recolher tudo isso, encaminhar ali para aquele local. Esses fluidos serão recondicionados devidamente, estarão sendo reciclados e serão reutilizados, claro, num novo formato.
E em seu lugar estão entrando fluidos, então, como disse, benéficos, perfumados, curativos, regeneradores, que vão penetrar como um bálsamo em nossa alma, saneando todas as nossas mazelas. E que nós possamos iniciar esse ano de 2022 com um novo rumo, uma nova disposição, com a renovação da nossa fé, sabendo que somos filhos de Deus, filhos da luz. Nascemos para brilhar. Que brilhe a vossa luz, disse Jesus. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E o sal não pode se tornar insípido, e a nossa luz tem que brilhar no velador e não ficar escondida embaixo da cama. Vamos colocar numa parte, a nossa luz na parte mais apropriada da nossa casa, onde possa iluminar todos os cômodos. A luz do Evangelho, a luz do conhecimento, a luz do amor e do entendimento. E que o Espiritismo possa ter aberto novas portas, novas fronteiras em nossa alma, em nosso entendimento e em nossos corações. E que vamos nos preparar para a próxima atividade do GESA, aqueles que estão no tratamento de vibração, e que todos tenhamos um excelente final de semana e um excelente início de ano e um excelente desenvolvimento, que possamos estar juntos, cada vez congregados aqui nesse trabalho de divulgação da realidade que nós somos espíritos imortais, que estamos temporariamente encarnados num corpo físico perecível, ao qual temos que zelar e cuidar ao máximo para que nós possamos cumprir aquilo que planejamos nessa encarnação. Mas ele é perecível. Imortal é a nossa alma, que foi criada por Deus para sempre evoluir. E nós estaremos caminhando na direção que Jesus nos ensinou. Muita paz. Que Jesus nos abençoe a todos, assim seja.